Glória a Deus, amém? Amém, jovens? Amém, jovens? Quem aqui está cansado? Diga glória a Deus. Eita, Jesus. Mas aquele que chega cansado na presença do Senhor, ele carrega todo esse cansaço, ele tira. Amém? Você que chegou aqui cansado, em nome de Jesus, você vai sair daqui restaurado pela palavra do Senhor. Amém? Queria pedir para você se colocar de pé em nome de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius. Para sua surpresa, eu sou diácono aqui na igreja já há um ano e pouco, né? Quem não me conhece. E eu estou aqui na igreja já faz, eu acho que uns 3 anos. Pouco tempo, né? Na cidade eu estou vai fazer 6 anos, também bem recente. Está aqui a minha esposa, Letícia, e aquele homem grande ali, que está nos braços dela, Pedro, homem de Deus, e minha amiga e irmã Caliandra. Amém? Então eu agradeço a Deus pela vida delas aqui, deles. Agradeço a oportunidade que o pastor Marcondes tem nos dado. Agradeço a liderança por ter disponibilizado este tempo para a gente. Amém? E eu queria que nós lêssemos um texto que está lá em Neemias. Livro de Neemias 6, do 1 ao 3. Amém? 6, do 1 ao 3. Luana é minha conhecida ali, graças a paz. Que diz assim a palavra de Deus: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Versículo 2: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deste. Obrigado pela vida, obrigado, Senhor Jesus, pela nossa família, obrigado pelos nossos irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Estar em Tua presença, Senhor Deus, é um privilégio, Senhor Deus, que não tem como, Senhor Deus, relatar em palavras, Senhor Jesus. Deus, nós te agradecemos pela Tua presença neste lugar. Espírito Santo de Deus, obrigado por estar aqui conosco. Senhor Jesus, faz, Senhor Deus, nessa noite, fala, Senhor, conforme a Tua palavra. Senhor Jesus, que eu não venha falar aquilo que é do homem, aquilo que vem da carne, mas aquilo que vem direcionado pelo Teu Santo Espírito. Caia por terra, Senhor Jesus, toda timidez. Caia por terra, Senhor Jesus, tudo aquilo que atrapalha, Senhor Deus, os meus irmãos ouvirem a Tua palavra, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, esconde a minha vida atrás da cruz do Calvário. Que o Senhor venha, Senhor Deus, revestir a minha vida, Senhor Deus, com o Teu sangue. E que nós possamos sair daqui alegres, contentes, Senhor Deus, por receber algo do Senhor. Sê conosco, Senhor Deus, durante este momento. E assim, quando nós sairmos também, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu dei um tema para essa palavra que é caminhada cristã. E o título é: se você parar, vai fazer falta. Pode sentar. Quem aqui chegou com vontade de parar ou desistir de algo? Ou na sua caminhada você já teve vontade de desistir de algo? Todos nós, eu creio, né? Eu mesmo, quando eu cheguei aqui, me deu vontade de eu voltar lá para casa. Amém? Mas o Senhor é conosco. Todos os dias o inimigo, ele tenta fazer com que nós desistamos da nossa caminhada, nós desistamos da nossa família, que nós venhamos olhar para trás, que nós venhamos desistir de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Mas
Se você parar, vai fazer falta. Como assim, irmão? Eu sou tão insignificante. No meio de uma igreja de 2.000 membros, ninguém me olha, ninguém me vê. O Senhor, Ele te enxerga. E a sua obra é fundamental. A sua presença é fundamental neste lugar. Se você chegou aqui com vontade de entregar o seu ministério, de desistir da sua família, desistir do seu trabalho, entenda, o Senhor, Ele tem um propósito nisso na tua vida. Quantas das vezes não já me deu vontade de eu desistir do meu casamento, da minha família, de chutar o pau da barraca e ir embora. Quantas vezes não já me deu vontade de eu desistir do meu ministério? Quantas vezes? Agora, recentemente, foi lançado o projeto Casa de Luz. Quem aqui faz parte? Só vocês, os outros. Ninguém faz parte, gente. Existe um projeto aqui na igreja chamado Casa de Luz. Eu sou líder sou mensageiro de uma Casa de Luz ali na Vila Mariana. E logo assim que eu entrei nessa Casa de Luz, o irmão, o que era mensageiro, já disse assim, não, vou desistir. Aí eles já pegaram e me lançaram o convite. Eu digo, oh Deus, eu vim de uma igreja que eu fazia a obra todos os dias. Eu disse, agora eu vou para ali, eu vou ficar só caladinho, porque ninguém vai me ver. É 2.000 membros, não é possível que alguém vai me notar. Mas o Senhor, Ele nos nota. Mesmo quando às vezes a gente tenta esconder, igual Adão, a gente tenta esconder, o Senhor vai lá. E diz assim, não, você não foi chamado para você ficar sentado. Você foi chamado porque eu tenho uma grande obra através da tua vida. E aí, certo dia, agora pouco recente, na última reunião, o pastor Antônio fez uma reunião com todos os líderes e anfitriões. No meu pensamento, eu disse, hoje eu vou para aquela reunião, quando eu chegar lá, você, pastor, não quero mais ser anjo mensageiro. A irmã também, que é a anfitriã, disse que veio com o mesmo pensamento. Quando a gente chegou na reunião, meus irmãos, nós levamos uma surra. Eu disse, não é hoje não, Deus, hoje eu não vou entregar não. Hoje eu não vou desistir, eu vou prosseguir. Porque se nós pararmos, nós vamos fazer falta. Você faz parte de um corpo. Todos nós sabemos aqui que por mais insignificante que é, às vezes, se você faltar um dedo, ele faz muita falta. É porque você tem 10 na mão, né? Fora os do pé. Mas se você faltar um, faz falta. Porque em um corpo, às vezes, aquilo que falta é essencial. Tem momentos que você vai precisar daquilo. Então, Deus, Ele vem trazer na nossa vida hoje, para você e para mim, que devemos prosseguir. Se você parar, vai fazer falta. E o Senhor, Ele usou Neemias. Quem conhece a história de Neemias aqui sabe que Neemias, ele não era sacerdote. Neemias, ele não era levita. Quem era Neemias? Neemias era o quê? Copeiro do rei. Alguém que estava lá só para experimentar, num serviço que era suicida, porque se alguém colocasse algum veneno no vinho dele, ele que tomava primeiro ia morrer. E ele ficou indignado quando soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos. Quantas das vezes nós chegamos na casa do Senhor, ou então em algum local que é sagrado ao Senhor, nós vimos aquilo dali, a barganha, nós vimos as coisas fora do lugar, e às vezes nós não sentimos nada. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos na brecha, nós ficamos indignados quando nós vemos algo que não agrada a Deus. Eu fico indignado quando às vezes eu vejo algo que muitas das vezes você conhece a pessoa, você sabe que ela se diz ser algo de Deus, mas quando está fora dos holofotes, ela é totalmente diferente. Eu fico indignado. Porque a palavra de Deus fala que deve ser que sim, sim, não, não. E Neemias, ele ficou desse jeito, ele ficou indignado. Mas ele se levantou, mesmo ele sendo copeiro. Você pode ser, às vezes, até aquele que fica ali, atrás do som, só ali, só passando os slides. Talvez o Senhor quer te usar. Não simplesmente aqui na igreja, mas lá na sua casa de luz, lá na sua família, lá no seu trabalho. É fácil ser cristão no dia de hoje? É fácil? É não. É um sacrifício.
porque a gente anda na contramão do mundo. E foi dessa mesma forma com Neemias, ele teve que andar na contramão, porque se levantou pessoas que queriam que ele não levantasse os muros. Mas o que Neemias respondeu para eles? Que ele era necessário, que ele foi levantado para uma grande obra. Eu e você fazemos parte de uma grande obra. Eu e você fomos levantados para uma grande obra, amém? Nós somos parte de uma grande obra. Vivemos em tempos em que muitos jovens se sentem sobrecarregados, desmotivados ou até mesmo insignificantes. Às vezes nós nos sentimos, eu já sou jovem ainda, mas já passei também por uma fase que era mais jovem ainda. Às vezes nós esperamos um obrigado, às vezes nós esperamos o reconhecimento dos nossos líderes, e às vezes isso não vem, e às vezes a gente fica chateado. A gente fica indignado. Ah, mas por que ele elogia fulano de tal e não eu? Às vezes a gente fica assim, se sente sobrecarregado. É muita coisa, muitas coisas na minha responsabilidade. Não pense que todo o seu trabalho está sendo em vão, porque quem nos recompensa é o Senhor Jesus. Quem vai te recompensar é o Senhor Jesus. Não adianta eu esperar algo dos homens que isso não vai me satisfazer, isso não vai nem acrescentar nada na minha vida. Mas o Senhor é que te recompensa. Se você chegou aqui sobrecarregado, desmotivado, entenda que o Senhor, Ele quer que você continue, porque você é essencial. A sensação de que ninguém vai notar se eu parar, ou o que eu faço não faz diferença, é mais comum do que imaginamos. Quantas das vezes, é igual no diaconato, para tudo isso aqui estar bonitinho, às vezes para o culto, o diaconato tem que entrar primeiro. E muitas das vezes as pessoas não reconhecem isso. Eu faço parte desse ministério, eu não tinha o conhecimento do que era. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar nesse ministério, eu vi o tanto que ele é essencial. E eu sei que se eu parar, vai fazer falta. E se você parar, vai fazer falta também. Neemias, ele entendeu isso. Neemias, ele prosseguiu. Neemias, ele não se preocupou com o que as pessoas falavam, nem por ser copeiro do rei. Ele não se preocupou por estar debaixo daquela autoridade. Simplesmente o rei estava do lado dele. Não pare, porque se você parar, alguém pode não conhecer a Jesus. Se você parar, alguém pode não conhecer a Jesus, porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que aquela pessoa que está do seu lado às vezes vai te converter, às vezes por um ato seu, uma atitude sua, um abraço seu, uma palavra sua. Certa vez eu estava em um acampamento de jovens e eu era um dos líderes. E aí eram mais ou menos uns 50 jovens. E certo dia terminou a reunião, confraternização, as dinâmicas, aí eu saí catando lixo. E nesse acampamento era dividido, tinha a equipe de limpeza, tinha a equipe de mídia, tinha a equipe de recepção, eram várias equipes. E eu saí catando lixo. Depois, no final do acampamento, nós fizemos uma reunião com os homens e com as mulheres. Aí certo jovem falou para mim assim, nós perguntamos para ele o que levou ele a alguma coisa que marcou ele no encontro de jovens. Ele disse, que me marcou foi ver o líder catando o lixo. Porque ele poderia passar isso para a equipe de recepção, para a equipe de limpeza. Então não pense que alguém não está te observando o que você faz. A partir do momento que você se diz ser cristão, todos olham para você de uma maneira diferente. Todos esperam algo diferente de você. E como nós estamos sendo aí no mundo? Você está sendo exemplo? Você está sendo exemplo na sua casa de luz? Você está sendo exemplo na sua família? Como filho, como esposa, como esposo? Como é que está sendo o seu exemplo? Como liderado? Nós precisamos entender que o mundo, ele olha para nós de uma maneira totalmente diferente, porque Satanás todos os dias ele quer nos derrubar, e a palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. É isso aqui, a questão de segundo. Se você der essa brecha, ele vai tragar. Neemias não era um sacerdote nem um profeta,
ele era apenas um copeiro. Mas Deus viu em Neemias um coração disponível e deu a ele uma missão que mudaria a história de uma nação, que era reconstruir os muros. E aí, o seu coração está disponível? E você está disponível para trabalhar no reino, para trabalhar para Jesus? Para sair fora dos holofortes? Para viver a humilhação por a palavra de Deus ou pelo reino de Deus? Você está disponível para ver algo errado e você não se contentar com isso, ser uma pessoa indignada? O Senhor, Ele procura jovens que sejam indignados, jovens que não se contentam com simplesmente o raso, não simplesmente chegar aqui na igreja e viver aquela coisa, amém. Irmãos, enquanto a irmã estava aqui louvando, adorando, muita gente, Jesus, Ele quer a verdadeira adoração. Faça algo diferente que você nunca fez e Jesus, Ele fará algo também na sua vida. Quando você está na presença de Deus, nós precisamos entender, nós precisamos ser livres. Nós precisamos ser diferentes, as pessoas precisam olhar para a gente e ver Jesus. Será se uma pessoa te ver lá fora, não te conhecer, será se ele vai saber que você é cristão? E aí, pelas suas atitudes, pelo seu andar, pelo seu falar, pelo seu vestir, como é que está sendo a sua vida? Você tem que entender que você é exemplo para muitas pessoas e que muitas pessoas se espelham em você. Não pare, porque o reino de Deus precisa de você. Você precisa fazer parte dessa reconstrução. O Senhor, Ele tem uma grande obra na sua vida. Mas para isso, Ele precisa encontrar em você um coração disponível a trabalhar. A partir de hoje, saia daqui com um pensamento: Senhor, eu estou disponível para o Teu reino. Eu fui até os meus 25 anos, até os meus 20 anos, eu não era cristão. Mas a partir do momento que eu decidi me converter ao Evangelho do Senhor, eu quero ser diferente. Eu não quero ser um cristão qualquer. Primeira coisa, quando eu cheguei, eu disse: eu quero trabalhar. Porque quando eu estou trabalhando na obra de Deus, eu tenho um compromisso. Quando eu faço parte de um ministério, eu tenho um compromisso. Se você chegou aqui nessa noite e não faz parte de nada, meu amigo, você é um 007, você é um esquenta-banco. Saia daqui entendendo. Você precisa fazer parte de um ministério. Ah, não, irmão, mas eu não sei fazer nada. Você sabe fazer alguma coisa. Você sabe receber as pessoas, você sabe entregar um copo de água, você sabe organizar as cadeiras, você sabe mexer na mídia, você sabe mexer em um computador. Mas o Senhor, Ele quer te usar de alguma forma. Amém? Então, jovens, sois fortes, a palavra de Deus habita em vós. Então, por isso que os jovens, Ele tem que estar trabalhando. E hoje nós vamos ver, através da vida de Neemias, três verdades que nos mostram por que nós não devemos parar. A primeira delas é: você foi chamado para algo grande. Neemias 2, 17 e 18. Neemias 2, 17 e 18. O irmão ali vai colocar. Neemias 2, 17 e 18. Diz assim: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias, ele se levantou. Neemias, ele viu a destruição e ele não ficou quieto. Neemias, ele viu o caos, mas ele não ficou quieto. Ele ficou indignado com a situação em que se encontrava Jerusalém. Jerusalém, para os judeus que estavam exilados. A Jerusalém que os babilônios foram e derrubaram seus muros. Mas Neemias, ele se levantou. E o Senhor levantou Neemias para que ele fosse fazer parte dessa grande obra. O Senhor, Ele te chamou para algo grande. Não pense que o que você está fazendo é algo insignificante.
Não pense que o que você faz não vale nada no reino de Deus, porque é precioso. O Senhor, Ele vai te recompensar. Vidas dependem disso que você está fazendo na obra de Deus. Vidas dependem de nós. Deus te chamou não para assistir, mas para construir. Quem aqui faz parte de uma construção? Igual o pastor sempre fala, a igreja que nunca para, sempre está construindo. E nós precisamos fazer parte dessa construção. Se você não quiser fazer parte dessa construção, pega direto. Porque o Senhor está atrás de pessoas que querem trabalhar para o seu reino. Ah, não, irmão, mas eu quero descansar. Eu cheguei aqui também com esse pensamento. Eu disse, não, Deus, agora eu vou ali, vou ficar quietinho, vou descansar. Mas o Senhor me mostrou que não, o reino de Deus é para trabalhar. Se você não quer trabalhar, sai. Eu fazia parte de uma igreja em células. Aí eu disse, não, lá a Igreja Batista Nacional Central não tem células. Na turma que eu entrei do recebimento, o pastor lançou as casas de luz. Eu digo, oh Deus, não tem jeito, não tem como fugir. Porque quanto mais você foge do seu chamado, mais o Senhor te acocha. Mas o Senhor vai atrás de você. Jonas, ele tentou fugir, mas não teve jeito. Se você pode até fugir daqui e ir para outra igreja, mas o Senhor, uma hora ele vai te pegar. Uma hora ele vai fazer com que você faça parte da construção. Não tem jeito. Há vidas ao nosso redor que precisam de sua influência, do seu exemplo, da sua oração. A gente influencia muitas pessoas, ou para o bem ou para o mal. Você que sabe qual que você vai escolher. Mas nós influenciamos, porque às vezes nós olhamos e dizemos, ó, aquele é um homem de Deus. Aquela pessoa ali, ó, fala bem, tem muito conhecimento, só é tímido. Mas nós influenciamos de alguma forma. E o Senhor, Ele quer nos usar. Mas às vezes a gente sempre olha para trás. Às vezes a gente sempre dá uma desculpa. Ah não, Deus, mas é porque eu estou cansado. Ah não, Deus, mas é porque eu sou jovem. Ah não, Deus, mas é porque eu sou gago. Ah não, Deus, mas é porque eu sou feio, eu sou feia. Eu não sei me vestir. O Senhor, Ele não olha para a aparência. O Senhor, Ele olha para o teu coração. E aí, tem um coração disponível aí? Quer ser usado por Deus? Quer alcançar essa nação? Quer alcançar aí os 20% de Rio Verde? A igreja depende de você. Amém? Então o Senhor, Ele quer nos usar, mesmo sendo jovem, mesmo sendo pessoas às vezes da cabeça dura, pessoas de um caráter, às vezes incontestável. É esses que o Senhor procura. Pessoas que querem saquear o inferno através da sua vida. Não precisa, às vezes, você se expor em multidões. Às vezes, no calado, você consegue. Às vezes, através da sua oração, você consegue ajudar na obra de Deus. Amém? Segunda verdade que nós aprendemos através da vida de Neemias é: vão tentar te parar. Olha o que diz o texto. Neemias 4, do 1 ao 3. Neemias 4, do 1 ao 3. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhe-ás isso, sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Neemias 6, do 1 ao 2 também diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer o mal. Sempre quando você tentar fazer algo para Deus, o inimigo, ele vai sempre querer te parar. Ele vai sempre colocar algo na sua vida. Ele vai sempre dizer: você não é capaz. Você não é capaz.
Quando eu cheguei aqui na igreja, a primeira coisa que eu pensei, eu digo, meu Deus, eu não sou capaz de estar aqui. Quando o pastor Marconde, há uns meses atrás, me lançou a proposta de trazer a palavra hoje, eu digo, Deus, eu não sou capaz, tanta gente lá, capacitado que pode levar essa palavra. Mas o Senhor, Ele quer nos usar. O inimigo, ele coloca na nossa mente, você não vai conseguir, você vai parar. Você não vai dar conta de cuidar destes jovens, né, liderança? Você não vai dar conta, você não é exemplo para isso. Você não é capaz. O inimigo, assim como Neemias, como esse Sambalate e Tobias, eles tentaram parar Neemias. Armaram de todas as formas para fazer com que ele não levantasse, não reconstruíssem os muros de Jerusalém. Eles até falaram mal, até juraram matar Neemias lá por causa desse muro. Mas Neemias, ele estava convicto do que ele tinha em seu coração. Ele estava convicto do propósito de Deus na sua vida. Porque é assim na nossa vida, quando a gente tem convicção da nossa fé, de que nada vai nos parar, de que nenhum demônio, nenhum satanás, nada, nenhum amigo, nem o rei pode nos parar. Quando Deus está do nosso lado, quando Deus ele fala ao nosso coração, vá em frente. Pode enfrentar quem for, porque você vai ter vitória. Amém? Se você chegou aqui nessa noite, querendo entregar o seu ministério, entenda, o Senhor é contigo, não é para você entregar, prossiga. O Senhor depende de você. Se você chegou aqui nessa noite pensando em parar da caminhada com Cristo, não vale a pena você parar. Tá difícil? Tá difícil. É igual videogame, a nossa vida de cristão. Cada fase que passa vai ficando mais difícil. Você resolve um problema, surge outro maior ainda. Isso é para quê? Para mostrar aqui, quem comanda na nossa vida é Deus. Quem está resolvendo os problemas para nós é Deus. Nós só precisamos estar na sua presença. Quantas das vezes não já me deu vontade de voltar para o Piauí? Quando eu cheguei aqui, meus irmãos, quando eu cheguei nessa cidade, que eu pisei os pés quase todos os dias, durante quase um ano, nós dávamos vontade de voltar. Mas eu sabia que o Senhor, Ele tinha um propósito. Porque tudo que eu faço na minha vida é jejum e oração antes de tomar qualquer decisão. Então, se Ele permitiu que eu estivesse aqui, é porque Ele tinha um propósito. Então, se Deus permitiu que você está onde você está, na posição em que você está, creia, permaneça, Deus, Ele está contigo. Não olhe para o inimigo, porque ele vai te oferecer muitos pratos bonitos para você desistir. Ele vai te oferecer muitas coisas lindas, maravilhosas, que aos nossos olhos são muito bons, principalmente jovens. O prato que o diabo oferece não é resto de ontem, nem de antes de ontem. É picanha, é coisa boa, que você olha e você diz assim, nossa, que maravilha. Você já ouviu o pecado? Pecar é bom ou é ruim? Pecar é bom? É bom, porque se fosse ruim ninguém pecava. Mas agora as consequências do pecado, elas te destroem. Elas te matam, elas te levam à depressão, ansiedade. Mas se você permanecer firme e rejeitar a barganha do inimigo, aquilo que ele te oferece, aquela falsa picanha, você vai prosseguir, você vai vencer. Porque antes do melhor vem o bom. Antes do melhor vem o bom. Pode prestar atenção, às vezes na nossa vida, a gente está procurando um emprego. Aí você encontra um emprego de 5 mil reais. Mas você vai ter que trabalhar de segunda a sexta, vai ter que faltar a todos os cultos. De segunda a segunda, você vai ter que faltar a todos os cultos. E às vezes você vai ter que trabalhar vendendo algo que não é lícito. Isso é de Deus? 5 mil reais é bom demais. Nossa, que maravilha, que trabalho bom. Mas às vezes vai te tirar da presença. E a presença de Deus, ela é muito melhor. Então permaneça firme. Se você está esperando um serviço, um emprego, entenda. Vá procurar algo que não vai te tirar da presença. Vai procurar algo que você vai ser um exemplo, que você vai transformar vidas. Amém? Neemias, ele foi um grande exemplo de não parar diante da dificuldade, diante das pessoas que estão ao nosso redor. Muitas das vezes a gente diz que tem amigos, mas são verdadeiros inimigos, que nos jogam para a boca do leão.
que nos dão conselhos que não vêm edificar a nossa vida, que não vêm edificar nós como cristãos. E nós precisamos estar na presença de Deus para discernirmos quais são as melhores companhias, quais são os melhores exemplos. Seja uma pessoa que esteja na presença de Deus e Ele vai te dizer aquilo que é bom, que é ruim. Críticas, distrações, desânimos sempre virão. Sempre virão na nossa vida, sempre vai ter aquele que vai dizer assim, ó, não vai dar certo. Assim que eu fui assumir o concurso aqui em Rio Verde, nós chegamos no dia 2 de dezembro, nós tínhamos até o dia 11 para entregar toda a documentação. Fomos na prefeitura, chegamos lá no setor pessoal lá para entregar a documentação, aí faltou um curso que a gente não sabia. A mulher disse assim para nós, vocês não vão conseguir fazer esse curso. Eu digo, meu Deus do céu, misericórdia. Já comecei a me desesperar. Aí ficamos sabendo que tinha que fazer uma bateria de exames. Nós também não vínhamos preparados. Tínhamos vendido tudo que tinha lá, para poder chegar aqui e comprar tudo novo. Aquilo que era para comprar, nós fizemos o quê? Fizemos os exames. Mas aí chegou lá e tinha uma enviada do inimigo que disse assim, vocês não vão conseguir. Nós fomos para casa, desesperados. Mas nós fomos orar. Porque nós sabíamos que Deus ele tinha um propósito. Ele não ia permitir a gente vir de lá para cá para sermos humilhados, porque o Senhor ele não permite. E quando foi antes da data prevista, nós tínhamos realizado todos os exames. Tinha exames que precisavam às vezes de 15 dias para ficar pronto. Nós realizamos em 7, porque onde o Senhor está com a mão, onde o Senhor coloca a mão, Ele faz a obra. Ele faz o milagre. Então não pense que você vai parar. Não pare por causa do que essa pessoa falou, que esse enviado falou, mas prossiga. Prossiga como Neemias e reconstrua. Se for preciso começar do zero, comece. Porque o Senhor é contigo, amém? Terceira verdade que nós aprendemos para não parar, sua continuidade vai inspirar outros. Sua continuidade vai inspirar outros. Neemias 6, 15 ao 16. Neemias 6, 15 ao 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. As pessoas que falaram que se uma raposa subisse em cima do muro ia derrubar, agora eles reconheceram. Porque não teria capacidade, através só da vida de Neemias, ele reconstruir todos os muros de Jerusalém em 52 dias. Mas quando os inimigos souberam que Neemias tinha conseguido, em 52 dias eles começaram a temer. Porque o diabo ele teme. Quando ele ver que nós não vamos dobrar os joelhos diante dele, nós não vamos nos dobrar diante das ofertas dele, ele começa a temer, ele começa a se afastar, ele começa a dizer, não mexa com aquele dali, porque é ungido do Senhor. Quando você não desiste, Deus é glorificado. Foi assim que aconteceu na vida de Neemias, sendo copeiro, aquele que era insignificante. Ele se levantou, não se conformou com a situação em que estava passando em Jerusalém. Ele não se conformou e através da vida de Neemias, Deus foi glorificado. Deus vai ser glorificado através da minha e da tua vida. Deus vai ser glorificado se você tiver um coração disponível, uma mente aberta, para poder dar espaço para Ele. Ele vai ser glorificado. Sua presença inspira outros jovens a se manterem firmes. Sua fidelidade pode ser a resposta da oração de alguém. Pode ser que tenha jovens que inspiram em você. Pode ser que tenha irmão da igreja que inspira em você. Mas quem? Eu, logo eu. Nem sou conhecido por todos, por ninguém aqui. Mas pode ser que tenha alguém te observando lá na tua casa, lá no teu serviço. Pode ser que eles falam, mas fulano de tal, por que ele não desiste logo? Por que ele não desiste logo de ser cristão? Olha o que ele está passando, olha a humilhação que ele está passando. Eu me lembro da história de Jó, da mulher de Jó, abandona esse Deus e morre.
Muitas das vezes dá vontade da gente fazer isso, né? Quantas vezes diante de certas situações na minha vida, eu como exemplo, a minha esposa sabe disso, eu já disse para ela, vamos desistir, vamos parar, vamos voltar atrás. Mas ela diz, não, vamos prosseguir. Porque nós não fomos feitos para retroceder. Nós fomos chamados para seguir em frente. Nós fomos chamados para inspirar jovens. Nós fomos chamados para inspirar uma nação. Nós fomos chamados para inspirar igrejas. Quantas igrejas não se inspiram na nossa igreja? Quantas igrejas não se inspiram na juventude da nossa igreja? Nos eventos da nossa igreja? Aquela igreja é muito organizada. Acho que todos já saíram por aí e já falaram, você faz parte de qual igreja? Da Igreja Batista do Pastor Antônio. E fala, nossa, lá é muito bom. Lá é muito bom o louvor, lá é muito bom a organização. Muitas pessoas falam, então nós inspiramos pessoas. Não pense que o seu trabalho aqui é insignificante, não. Deus, Ele está te usando. Você que às vezes não está percebendo. Se você queria desistir, não desiste hoje não. Deixa para desistir outro dia aí. Porque se você não desistir hoje, não desistir amanhã, o Senhor Ele vai te moldando. O Senhor Ele vai te usando de forma sobrenatural. Então, que o Senhor Ele venha te abençoar. E que você não venha desistir, mas que você venha prosseguir. Saiba que você foi chamado para fazer uma grande obra. Uma grande obra na sua vida. Amém? Não pare, não desista. O Senhor, Ele conta com a nossa ajuda. Se Neemias ele tivesse parado, o muro não teria sido reconstruído. Se Neemias tivesse parado, muitos dos exilados não teriam voltado, porque a Jerusalém permanecia sob o domínio dos babilônios. Mas a partir do momento que Neemias ele prosseguiu, ele reconstruiu as muralhas, os exilados começaram a voltar e a dizer, ali há segurança, ali há a presença de Deus, Deus está ali, então eu vou voltar. Se você não desistir de ser cristão, pessoas vão retornar para a casa de Deus. Pessoas vão ouvir o Evangelho através da sua vida. Pessoas vão se converter. Pessoas vão receber o milagre através do seu abraço, através da sua palavra. Porque nós somos canal de bênção onde nós passamos. Quem aqui é canal de bênção? Levanta a mão. Amém? Então continue sendo canal de bênção. Seja como Neemias, persista, não desista, mesmo que você veja o gigante na sua frente. Entenda que quem está com você é maior do que esse gigante. Quem está com você é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É o dono do ouro e da prata, aquele que não deixa, aquele que não dorme e nem deixa você desamparado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém? Onde você está pensando em parar? Onde você está pensando em parar? É no seu trabalho? É na sua família? É do seu ministério? É da igreja? É de ser cristão? Outra pergunta, o que Deus colocou em suas mãos para você fazer? Será que você tem feito? Será se você tem feito e tem feito com excelência? Será se você tem dado o seu melhor? Ou você está esperando receber os elogios do pastor, do seu líder? Ou você tem olhado simplesmente para Jesus? Não pare, não desista, continue. Aquilo que Deus colocou na tua mão, Ele confia em você. Só você é capaz de fazer aquilo que Ele colocou em suas mãos. Só Jonas poderia ir pregar para aquele povo, porque a missão era dele. Entenda, se você desistir no meio do caminho, você vai parar na barriga da baleia. E ali vai ter escuridão, ali vai ter sofrimento. Enquanto você não olhar para trás, não retroceder e se arrepender e dizer, Deus, eu vou lá fazer. Você não vai se sentir paz. Hoje é dia de renovar a sua disposição. Hoje é dia de renovar a tua motivação. Como a palavra de Deus diz, é trazer à mente aquilo que te dá esperança. Hoje é dia de você renovar.
Se você chegou aqui desanimado, se você chegou aqui triste, abatido, se você saiu de casa brigado com alguém, com a sua família, se você não gosta mais do seu serviço, renove a sua disposição em Deus. Coloque diante do Senhor nessa noite. Hoje Ele quer dizer para você que você é necessário onde você está. Que você é necessário na obra dEle, que você é essencial, você faz parte. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos chamou, o Senhor nos escolheu, como a Tua palavra diz, desde o ventre da nossa mãe nós somos escolhidos pelo Senhor. Então eu não creio em engano, eu não creio que foi por acaso, eu não creio que nós viemos aqui, Senhor Jesus, porque não tínhamos nada para fazer hoje, mas eu creio que o Senhor está renovando, Senhor Deus, as forças, o Senhor está renovando, Senhor Deus, a disposição, o Senhor está fazendo uma grande obra em nossas vidas. Deus, aqui tem jovens, Senhor Deus, quebrantados, contritos, tem jovens, Senhor Deus, despedaçados, destruídos, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que reconstrói. O Senhor é aquele que pega, Senhor Deus, lá do monturo e faz se tornar príncipe e rei. Não pense que você não é ninguém, não pense que você não é amado, não pense que você é inútil, porque você não é. Você é precioso e preciosa para Deus. Você é alguém que o Senhor Ele necessita. Você é alguém que o Senhor Ele quer usar. Você é alguém que o Senhor quer realizar milagres através da sua vida. Se coloque como um coração disponível. Se coloque com uma vida transformada. Se você chegou aqui cansado, sobrecarregado, a palavra de Deus fala: vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que chegou aqui querendo desistir, cansado, sobrecarregado, pode vir aqui na frente, eu quero orar por você. Você que chegou aqui querendo desistir de tudo, querendo desistir da vida, querendo se entregar para esse problema, para essa situação, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. O Senhor, Ele quer te reconstruir, assim como Ele usou Neemias. Ele quer usar alguém nessa noite para fazer parte dessa reconstrução da sua vida. Não desista. O Senhor, Ele depende de você. A sua missão só você pode realizar. Coloque a mão no seu coração.